Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã na Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a misericórdia do Senhor é quem cuida, é quem guarda, é quem nos livra, é quem nos protege. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se acordamos, meu Deus, nesta manhã de sexta-feira, com saúde, com autonomia, meu Deus, e com energia, com disposição para seguir, meu Deus, e fazer tudo aquilo que o Senhor tem conosco hoje, meu Pai, foi porque o Senhor, meu Deus, nos deu mais uma oportunidade, e obrigado por ela, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nesse dia, meu Deus, de fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos conduzido para fazer, meu Deus, porque recebemos o tempo todo direções, instruções, meu Deus, de como agir, como nos portar, meu Deus, o que fazer, como fazer, meu Deus, tudo vem do Senhor e somos gratos. Obrigado, Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, a Tua unção sobre esta reunião, porque ela é Tua. Eu peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, meu Deus, de cada um, meu Deus, de cada um, meu Pai, de todas as pessoas que estão aqui, todas que estão acompanhando, meu Deus, na nossa igreja virtual, que essa unção possa, meu Deus, alcançar a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, porque por mais que uma pessoa tenha otimismo, por mais que uma pessoa tenha propósito, por mais que uma pessoa tenha as suas metas, os seus objetivos bem definidos, meu Deus, se ela não estiver sendo guardada pelo Senhor, e a graça do Senhor não estiver sobre ela, por mais que ela tenha tudo que aos olhos naturais esteja favorecendo, ao mesmo tempo ela não tem nada, porque o Senhor, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não estiver em nós, se a graça e o favor do Senhor não estiver cobrindo uma pessoa, por mais que ela tenha tudo, ela não tem nada. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa cobrir a nós nesta reunião, a todas as pessoas, meu Deus, que vão assistir a gravação, meu Deus, e que a Tua presença possa elevar o nível mental, o nível espiritual, meu Deus, elevando, meu Deus, o Teu povo, meu Deus, e que o desejo pela Tua palavra, o desejo pelas Escrituras, o desejo pelos ensinamentos, meu Deus, que ele cresça a cada dia em nome de Jesus, e que não cresça nela, meu Pai, meu Deus, o desejo por coisas naturais, por coisas materiais, mas sim pelo desejo da Tua palavra, pelo desejo do Teu Espírito, pela Tua presença, meu Deus, porque é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, dirija, conduza, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que sara. Está escrito que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu declaro, meu Deus, essa unção de cura sobre esta reunião, e que todos, meu Deus, possam sair dela curados, libertos, abençoados, honrados, favorecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pega esse espírito. Que espírito?
Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: a unção de governo está sobre a minha vida. Diga: e eu governo, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 14, diz assim, ó: o Espírito do Senhor o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Um estado emocional desequilibrado pode levar problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, artrite, reumatismo e uma redução da imunidade, resultando em frequente adoecimento. O Senhor tem trabalhado para que coloquemos um fim ao estresse causado por um estilo de vida inadequado. O tempo todo, nós vemos um aumento muito expressivo de pessoas que não conseguem ter o controle das suas emoções. E você vê que isso é tão sério, que hoje o índice dessa década agora, de crianças e adolescentes com medicamentos por conta de ansiedade, crianças ansiosas. E agora sim, quando você fala sobre crianças e ansiedade, crianças com depressão, crianças vivendo com tantas situações que há muito tempo atrás nós víamos somente em pessoas mais velhas. E aí você fala assim, como que você consegue ver hoje uma criança com ansiedade? Aí você fala assim, do quê? A preocupação, do quê? Uma doença, do quê? O porquê? Causada por esse motivo. Você lembra, quem aqui lembra quando saiu o celular? Lembra quando saiu o celular? Antes tinha o telefone só fixo, né? E que também tinha sido uma grande conquista, né, por muitos anos, porque a comunicação naquela época era muito forte e tinha muita presença por cartas, telegramas e tantos outros recursos que se tinha naquela época, menos esses digitais nessa era de hoje. E você vê que o telefone ele tinha uma finalidade. Qual era a finalidade que ele se tinha? Comunicação. Você falar com uma pessoa que estava em um outro país, em um outro estado, e dependendo da necessidade, tendo ali aquela praticidade de se comunicar com aquela pessoa que estava ao outro lado. E a cada dia que passa, nós vemos que aquele dispositivo que foi criado com um propósito, com uma finalidade, já não tem nem mais aquele propósito. É ou não é? Já não tem nem mais aquele propósito. E você vê que, aonde eu quero chegar? Você vê que quando as pessoas estão ali totalmente tomadas e domadas pelas emoções, não tendo controle, as pessoas vão colocando coisas para tentar suprir algo que só é suprido, repete assim comigo, espiritualmente. Essa terça-feira, eu fui em um casamento,
E eu fiquei assim, chocado com o que eu vi. Eu ainda fiquei assim, eu não acredito que eu vi isso. Tinha uma criança que estava ali chorando horrores, 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 horrores naquele casamento. E aí, a mãe, tentando de um jeito, não conseguiu, deu para o pai, e o pai virava de um jeito, ia do outro, ia daqui, ia dali, ia daqui, ia dali e tal, e não conseguia. Moral da história, por alguns minutos conseguiram acalmar a criança. Um bebê que tinha de aproximadamente, no máximo, 6 meses. Sabe como que eles conseguiram acalmar a criança por um período? Quem chuta aqui? Deram um celular para a criança. E eu falei assim, para quem estava do meu lado, eu ainda falei assim, eu não acredito, é isso mesmo que eu vi? Deram um celular para um bebê de 6 meses e a criança ficou ali paralisada por alguns minutos, porque a criança estava com dor, e naquele momento, o conforto para o pai, para a mãe, para quem estava ali, preocupado com aquela situação, e aquela criança ali naquele momento parou. Mas estava com dor, voltou a chorar, e alguém, usado por Deus, tomou atitude, tirou aquela criança daquele lugar, e foi socorrer aquela criança. Mas nós vemos que as pessoas estão dando a medicação errada para o problema que muitos estão vivendo. E a medicação correta para doenças e para problemas emocionais e situações que somente Deus pode resolver é a palavra. Você consegue entender? É a palavra. E você vê que hoje, você não consegue perceber que hoje as pessoas estão muito mais estressadas do que estavam antes. Você lembra aquele povo daquela época? Era um povo mais tranquilo. Você tinha aquela tranquilidade. Isso, para quem é mais antigo, não estou dizendo que eu sou tão velho assim, não, vou fazer 40 anos agora, mas eu estou trazendo a memória de coisas que eu lembro daquela época em comparação aos dias atuais. E você vê que as pessoas têm tantos recursos, tantas situações que, aos olhos da ciência, veio com um propósito e com o objetivo de trazer melhora, de trazer um benefício para as pessoas. E pelo contrário, isso tem adoecido. Isso tem tornado as pessoas totalmente alienadas a um sistema que é aquilo que a bispa fala há muito tempo. É uma agenda sendo cumprida. É aquilo que o bispo Murilo ainda falava na quarta-feira. Você vê que muitas pessoas estão preocupadas, o chip, a marca da besta, aqui, na testa, não sei do que, está mesmo, na cabeça das pessoas. Não é algo que foi implantado ali como um chip digital, alguma coisa dessa natureza, não. Ele tem entrado, ele tem ali introduzido todas essas informações que vêm por diversos meios de comunicação digital e que tem adoecido pessoas. E quando nós vemos aqui, eu tenho atendido pessoas esses últimos dias com um pouco mais de frequência do que o comum. E eu percebo que o maior problema que eu tenho visto, que eu tenho detectado nessas pessoas que eu tenho atendido, é o emocional. E é uma coisa totalmente perigosa e nociva. Porque uma boa parte dessas pessoas procuram e dependem de validação para ser alguém, dependem de aprovação de pessoas, porque está totalmente ligado a um estágio totalmente de dependência, mas ali uma coisa que veio, o diabo vem ali criando uma
uma máscara, uma estratégia para prender aquela pessoa de uma forma que aquela pessoa não consegue sair. E eu posso dizer com muita propriedade, porque eu fui uma pessoa muito emocional. É natural da minha personalidade, eu luto com isso todos os dias. Todos os dias. E eu tenho vencido isso com a palavra. Eu tenho vencido isso com a palavra. E é uma coisa que é tão... Você vê como que é essa questão, que eu não fui criado, eu não tive a presença. Eu tive a presença do meu pai por pouco tempo. Eu não tive a presença do meu pai como muitos têm. O pai de ligar, de se preocupar, de saber como que está. Rapaz, olha, você tem que ser homem, você tem que agir assim, você tem que fazer assim, você tem que cuidar da tua família. Não, nunca tive isso. Eu tive isso da bispa. Eu tive isso da bispa. E ela é uma mulher. Eu tive isso dela, eu tive orientações dela, eu tive instruções dela, eu tive um direcionamento dela, não do meu pai. E era uma coisa tão demoníaca, uma coisa tão satânica, e isso é tão perigoso, que em alguns momentos eu estava tão emocionalmente envolvido comigo mesmo, e com aquelas coisas que me dominavam, que me perturbavam, de lembranças e de tantas coisas, e tantos traumas, e tantas portas que haviam sido abertas. Eu, para chamar a atenção das pessoas, se alguém dissesse assim para mim, ó, faz o seguinte, você vai desse lado aqui. Para chamar a atenção de alguém, sabe o que eu fazia? Eu ia do outro lado. Só para aquela pessoa vir até mim e chamar a minha atenção pelo tamanho da carência que eu tinha e a dependência que eu tinha de ter pessoas próximo e de ter pessoas ali próximos a mim. Eu não conseguia de uma outra forma ter pessoas próximo, porque eu tinha me tornado uma pessoa totalmente perigosa. Então as pessoas se afastavam de mim. Consegue me entender? Então a maneira que eu consegui, naquele momento, de uma forma insana, era fazendo tudo ao contrário para que eu pudesse ser chamado a atenção, e assim eu tinha a atenção das pessoas. E hoje você não vê, esses tempos agora, a gente atendeu, acolheu uma pessoa que veio até aqui à igreja, e que a pessoa totalmente, assim, endemoniada, tentando tirar a própria vida, entrou correndo aqui pela igreja, e quis ficar sem roupa, e foi um pega para capar. Você não tem ideia o que aconteceu. A pessoa até tentando se matar, é como diz, né? Não sei se você é dessa época que tinha, eu assisti muito, era dessa época, pequeno, era a época que eu assistia televisão, né? Que passava os Trapalhões e que quando o Didi queria se matar, ele colocava a mão na boca, lembra disso? Quem é os mais antigos? A mulher tentou fazer isso aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, que loucura! Eu achei que isso era só comédia, piada. Não, tentando chamar a atenção, senhora, para que isso? E ela, vocês não vão me segurar, eu estou tentando me matar, com a mão na boca, tentando abrir a boca. Eu falei, não acredito que eu estou vendo isso. Eu falei, Senhor, eu só vi isso aqui em piada, em brincadeira, é real. Eu vou tirar a roupa. Uma pessoa totalmente descontrolada, desequilibrada, emocionalmente. E aí, você começa a ver e detectar a necessidade da palavra na vida dessas pessoas. A bispa ainda falava no programa de ontem, eu não sei se você assistiu o programa de ontem, que você tem que se respeitar, se valorizar, e para você ter essa verdadeira essência e saber que Deus é com você, você tem que dizer todos os dias, Deus me ama. Não é isso que a bispa diz todos os dias no programa? Você já disse isso hoje, não é? Ela ainda é como se fosse uma musiquinha, não é? Quando você está assistindo o programa, você que já está acostumado todos os dias, eu acredito que você tem esse ritual,
e em nome de Jesus você tem gastado tempo investindo na sua vida espiritual, assistindo e ouvindo os programas, então você ouve todos os dias. Tem dia que ela fala logo no comecinho, tem dia que ela demora um pouquinho para falar. Você fala, será que ela não vai falar? Será que ela fala? Você já disse isso hoje? Deus te ama. E para você ter essa identidade, porque você vê que tantas doenças, eu atendi pessoas que estavam com problemas de saúde, com tantas situações que foram contraídas por conta do seu estágio emocional aflorado. Pessoas que estavam com dor no estômago, com queimação no estômago, pessoas que estavam com dores nas costas por conta do emocional, pessoas que estavam ali totalmente, de uma forma entregue ao tanto de medicamento que estavam tomando por conta do emocional. Você não já viu aquela expressão que diz assim, a bispa já falou isso mesmo aqui no altar, nunca tome uma decisão quando você estiver no estágio muito elevado emocionalmente, seja bom ou seja ruim, é ou não é? Porque depois você pode se arrepender daquela decisão. Porque aquilo é natural aquilo querer te levar a suprir a necessidade que você tem naquele momento. E quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor o sustenta na doença, a prova é que a palavra, ela tem peso, ela tem importância, porque nós somos criados por quem que nós somos criados? Por Deus. E ainda esses dias a minha filha chegou, e a minha filha mais velha foi fazer um trabalho na escola, e a professora deu eu achei que não tinha, é coisa que a gente fala assim, por isso que todo dia eu pergunto, tanto uma quanto para outra, olha, nós viemos do macaco, é uma evolução, tal, e na hora que ela falou, não, a professora falou isso, eu falei assim, o que você falou para ela? O que você falou? Não, é porque tinha que dar uma explicação, o porquê. Ela falou, não, eu não vim, eu sou obra-prima, eu fui criado por Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E aí, eu falei assim, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. As pessoas terem ainda essa mentalidade. E você vê que isso se perde, e o nível de ansiedade, de estresse, de doenças que são contraídas por situações que têm sido o verdadeiro problema, a ausência da palavra na vida de muita gente, a ausência da palavra na sociedade, a ausência da palavra. As pessoas seriam melhores no trânsito se a palavra estivesse nelas, porque elas respeitariam umas às outras, amaria o próximo, respeitaria o próximo, honraria o próximo. Você vê que as pessoas se perdem por coisas tão pequenas e por coisas que você fala assim, meu Deus, isso é loucura, isso é insano, isso não é normal, isso não é natural, não é antinatural porque está faltando a palavra. E não é de hoje que nós ouvimos isso, que a Bíblia diz assim, repete comigo, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, ia acontecer o quê? Ia se esfriar. Ia se esfriar. Mas a Bíblia diz também sobre os remanescentes, sobre aqueles que permanecem, sobre aqueles que literalmente se comprometem com a coisa certa, com a palavra. São aqueles que dão a resposta certa, a voz certa, aquilo que já foi ensinado e dirigido. É tão interessante isso que uma criança, quando ela nasce, acho que foi a pastora Mariana que postou esse vídeo aqui, eu não me recordo quem foi, de onde eu vi esse vídeo, eu acho que foi a pastora Mariana, que acho que soltou no trabalho Forte e Corajosa, eu não me recordo. Foi isso mesmo.
uma criança que nasce, está ali no ventre, está chorando, a ausência da mãe, ela pode estar com qualquer outra mulher, mas se a mãe pega e coloca próximo ao coraçãozinho, ao coração, e ela ouve aquele barulho do coração, aquilo acalma aquela criança. Já viu isso? Isso é natural. Se identifica. E outra coisa, a voz da mãe acalma aquela criança, mesmo ela ali, né, talvez não tendo ali, vendo a mãe, mas a voz da mãe, ouvindo a mãe, ela se acalma. Por quê? Ela foi criada, ela foi ali gerada por aquela mulher, ela foi ali, teve toda uma ligação, um processo ali com aquela mulher. E nós fomos criados por quem? Ou você acredita que você veio do macaco também, que nem a professora da minha filha lá? Não, é Deus. Você acredita que você é obra-prima de Deus? Que você é amado, que você é filho de Deus? Quem que vai ter tudo aquilo que a gente precisa para que tenhamos uma vida em abundância, assim como diz as Escrituras? É Deus. É os ensinamentos, é os princípios, é os valores, é aquilo que nós recebemos todos os dias. E você vê esse índice de pessoas doentes e que não conseguem ter controle. Não conseguem ter controle. Às vezes eu vejo algumas coisas, eu falo assim, meu Deus, como pode uma pessoa agir assim? Eu tive, assim, um descontrole emocional e vivi uma vida totalmente desregrada. E outra coisa, pessoas que vivem assim, são pessoas que sofrem muito, mas são pessoas que têm ali a condição de mudar aquilo de uma forma muito rápida. Quando a palavra entra, eles tomam decisões, porque eles já conseguem ver o resultado após aquela decisão tomada. Você consegue entender? Conseguem ver o resultado após a decisão tomada. Mas você vê que o diabo, ele luta, repete-se comigo, para que as pessoas não tomem decisões. Por que ele luta para roubar a palavra? Por que ele trabalha com muita intensidade para que as pessoas não entendam a palavra? Porque a palavra, ela vai dar clareza. A palavra, ela vai trazer luz. A palavra, ela vai trazer revelação para aquela pessoa. E com base naquele esclarecimento, com base naquela direção, ela vai tomar decisões. Ela vai tomar decisões. E ela vai ali se posicionar e começar a viver um novo tempo, um novo ciclo. De tempo em tempo nós vemos isso dentro da igreja, é muito bonito, pessoas que estavam lá totalmente envolvidas e perdidas no mundo de bagunça, de tantas situações erradas, e têm o entendimento da palavra, tomam a decisão e muda radicalmente a sua vida, ao ponto das pessoas olhar para ela assim, quem é você? Eu não reconheço você, até um tempo atrás você estava assim, vivendo assim, tendo tal comportamento, tal atitude, envolvido com isso, com aquilo e com aquilo outro, e agora você tem essa atitude, essa postura, esse comportamento. A palavra entra, e quando a palavra entra, a pessoa muda. A pessoa muda. E hoje você vê a necessidade. Quando eu vi essa criança na terça-feira com o celular na mão, ali, e parou de chorar, eu falei, meu Deus, eu tenho uma filha pequena e ela às vezes fica com o celular, mas eu não gosto que ela esteja o tempo todo com o celular, porque eu ainda aprendi isso, e eu tenho visto isso, eu tenho visto. Crianças que ficam o tempo todo ali no celular ficam burras. Desculpa a expressão, para quem aí talvez se sinta ofendido, mas é uma realidade. Ficam burras, matam todos os neurônios, não pensam. Coloca uma criança na frente de uma televisão e chama ela para você ver se ela te ouve. Na frente de uma tela. Você fala, fulano, 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 fulano. Ele não ouve. É ou não é? Ele não ouve.
Ele está ali totalmente, ali, sendo ali, como se ele tivesse hipnotizado por aquele aparelho, por aquele dispositivo. Ele não pensa. É como se naquele momento o cérebro entrasse em stand-by e ficasse assim, em modo neutro. Não pensa. E uma coisa que nos leva a crescer, a desenvolver e a ter essa proatividade em todos os aspectos na vida, é não permanecer parado e é estar sempre em atividade. E a palavra nos leva a isso, porque todas as vezes que você lê a Bíblia, você que está no teu plano de leitura diário, é interessante que todos os dias você consegue descobrir coisas novas, e você começa a tomar decisões e atitudes de mudança, de coisas que você não tinha o entendimento, e talvez até mesmo de leituras que você tinha lido em um tempo atrás, e você começa a ler, e você começa a ter entendimento e a revelação daquilo, e você começa a tomar decisões, e você começa a mudar nisso, mudar naquilo outro, e daqui a pouco, algumas coisas você já não aceita mais. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais aquilo. Eu não aceito mais viver dessa maneira, eu não aceito mais pensar assim. Por quê? Porque eu aprendi com a palavra. Eu aprendi com a palavra. E aqui vem o Espírito do Senhor sustentando aquela pessoa, mediante todas as situações que ela possa viver. É o Espírito do Senhor. É todos os dias. Você já viu aquelas pessoas que têm o hábito de ir na academia todos os dias, que isso é uma prática saudável? E eu respeito e admiro isso. Mas tem gente que ela excede, não é? Não tem gente que excede, que ela é viciada, né? Viciada em algo saudável. Tem gente que fica 6 horas, todos os dias, numa academia. Eu já vi esses dias, inclusive eu vi esses dias. 6 horas. E a vida dela é tudo aquilo. É só aquilo. É para o corpo dela. O corpo dela é o templo dela. Não estou dizendo de pessoas que têm trabalhado e têm recebido ali de Deus a direção para ter energia, para ter disposição, fazendo atividade física, se alimentando corretamente, para ter energia, para produzir, para ter tempo de qualidade com a sua família, para ter uma vida saudável, para envelhecer bem. Não, não é isso. São pessoas que literalmente querem estar bem para ter pose nas redes sociais e para tantas outras coisas. Mas vamos lá. Nós temos aprendido que tudo aquilo que excesso é demais, faz bem? Não faz bem. Mas é uma coisa tão interessante que a palavra de Deus, ela faz bem para a gente. Mas é tão difícil você ver as mesmas pessoas que têm tanta energia para tantas coisas, não terem a mesma energia para a palavra. Consegue entender? Não ter a mesma energia. Mas aí, você faz assim, vamos fazer essa analogia, né? Eu estou lutando para ter uma vida saudável, mas eu não estou tendo ali aquela iniciativa, aquele entendimento para buscar a palavra. Vai chegar um tempo que algo vai acontecer, e que se eu não tiver a palavra dentro de mim, e o entendimento daquilo que o Espírito Santo espera que eu tenha, porque Ele vai me sustentar, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me conduzir, Ele vai me dar direções, eu não vou suportar aquela pressão. Eu não vou suportar. Eu não vou suportar tanto ataque, assim como muitas pessoas não têm suportado. Não tem. Nós vivemos uma era, em uma época, que tudo hoje é para facilitar. Hoje é um software que é para facilitar, hoje é um equipamento, é um micro-ondas, e é uma tomada, é alguma coisa, e tem Alexa, e tem tantas outras coisas que vêm para facilitar.
Mas vivemos em uma era que nunca na história as empresas farmacêuticas vendessem tanto medicamento quanto agora. Aqui na Moca, se você entrar no Google agora, você vai ver que em um raio de 3 quilômetros tem 35 farmácias. Gente, num raio de 35 quilômetros, aqui, ou de 3 quilômetros, melhor dizendo, 3, aqui, com um pino aqui, você faz um raio aqui, tem 35 farmácias. 6 delas são 24 horas. 6 delas, 24 horas. E não é. E 12 delas é do mesmo grupo. 12. É a mais famosinha, que você sabe aí, que é do estado de São Paulo. São do mesmo grupo, da mesma rede. Por quê? Aí você fala assim, por que tanta farmácia? E é interessante que você vai em algumas, dependendo da situação, que teve essa época, agora, esse tempo atrás, que deu um novo surto aí do Covid, e as pessoas estavam tomando medicamento aí, você ia em alguns lugares, tem, não tem, não tem, está em falta. Até a matéria-prima para produção de medicamento está em falta. Mas as pessoas esquecem o que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores, as suas enfermidades, nós somos, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, libertos, livres de toda enfermidade, de todo mal. Mas como viver isso? Como desfrutar disso? Como? Como poder viver isso aqui? O Espírito do Senhor nos sustenta na doença. Eu não estou dizendo que uma pessoa não possa ter algo que tem ali, uma situação que exija dela ali algo. Não, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Eu já tive situações e eu lutei e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu fui livre daquilo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas pessoas estão totalmente voltadas ao sistema que foi implantado para que elas vivessem alienadas. Alienadas. E o papel da igreja, o papel daquele que teme a Deus, que busca a Deus, que crê em Deus, é viver conforme o que está escrito. Conforme o que está escrito. Tem até uma música, eu não vou cantar aqui, porque se eu cantar, todo mundo vai abrir a porta e vai embora. E o pessoal da transmissão vai derrubar a transmissão, vai sair. Então, eu não vou fazer isso com vocês, né? Mas, tem uma música que diz assim, que quando você está triste, você louve. Quando você está doente, você louve, né? Se você está não sei do que, louve. Se você está não sei do que, ore. Já ouviu essa música? Eu não vou cantar, porque vai ser uma tragédia aqui, misericórdia. Mas, é a palavra sendo inserida. É a palavra ali tendo ali o efeito na vida daquela pessoa. É a palavra ali tendo ali o poder, a autonomia para libertar, para curar, para transformar a vida daquela pessoa. Você vê que todo o tempo nós vemos pessoas tentando tirar a sua própria vida. Tentando tirar a sua própria vida. Recentemente aqui, ó, na Salim Farah Maluf, tem a Salim Farah Maluf com o viaduto da Radial Leste, próximo a um circo que tem aqui, tem uma ponte estaiada pequena aqui, eu estava passando, e tinha uma moça em cima, e 2 viaturas, 2 policiais segurando ela ali, para ela não pular. E naquele momento ali, ainda eu passei com a minha filha, passei rápido e falei assim, sangue de Jesus tem poder, nós demos a volta ainda, e ainda nós estendemos a mãos, ainda, porque tinha já alguém lá, e já tinha a polícia chegando, tinha outras pessoas chegando, viaturas chegando, e isso é tão comum,
E sem contar aqueles que tomam medicamento e tentam aí cortar o punho. Aí você vai falar assim, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu já, em momentos extremos da emoção, eu tentei tirar a minha própria vida. Eu tenho cicatriz aqui, ó. Você não vai conseguir ver, ó, mas eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui. No meu punho aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui. E sem contar outras situações que, em momentos extremos, aquilo me dominava de uma forma tão possuída, tão diabólica, que numa situação ainda tão triste, tão oprimido, tão mal daquela situação, eu ouvi uma voz diabólica. Ali você ouve vozes, pessoas que estão assim, ouve vozes e não é a voz certa, não é a voz de Deus, não é a voz do Espírito Santo, não é a voz que ela tem que ouvir. Então, eu ouvi uma voz assim, vai lá, abre a torneira do gás, e deixa o gás ligado, e deixa em torno de 5 a 7 minutos, eu ouvi isso como instrução, e depois você liga, vai explodir, todos vão morrer, e o sofrimento vai acabar. Olha que instrução, eu ouvi dessa maneira. E ainda, na hora, eu assim, pensei e falei assim, como? É simples. Se você fizer, tudo vai acabar o sofrimento. Aí vamos lá. Dá uma situação, não morre, fica lá numa cama, todo torto, com deficiência, andando com problemas, tendo problemas, não respirando, não fazendo isso, não fazendo aquilo, vivendo a dependência de pessoas, não morreu. Acabou aquele sofrimento, mas teve um sofrimento ainda pior. Você imagina? Que desgraça. E quantas pessoas, ou morre, ou quantas outras pessoas vivem assim. E isso tudo por quê? Porque não tem a palavra. Agora vamos lá, olha que coisa, né? Hoje tem vários programas no país, em grandes emissoras, que tem muita audiência. Você sabe disso, não é? Não vou fazer mais audiência para eles falando o nome deles aqui. Mas vamos lá, tem gente que é fiel de carteirinha. Para tudo. Para fazer o quê? Eu vou assistir aquele programa. A pessoa está no metrô, ela está com o celular, ouvindo aquele programa. Está vendo aquele vídeo, está consumindo aquele conteúdo, está vivendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Elas estão totalmente sendo levadas para aquilo. Dependência daquilo. E aí vamos lá, elas estão melhores? Elas estão melhores? Quantas vezes você já não viu aquele global lá, o tão bonitão e tão, que dizem, né, que é tão social às pessoas, na frente das câmeras, fazendo social, reformando o carro das pessoas, reformando a casa das pessoas, quando chega no aeroporto, ignorando as pessoas, maltratando as pessoas, desrespeitando as pessoas, e isso e aquilo outro, isso vários vídeos, não sou eu que estou falando, não, você pode pesquisar, você vai ver. Mas é um ato de generosidade tão grande. Faz que nem o bispo Fernando vai fazer. Você ama as pessoas? Então vai para você, vai abraçar lá, aquele lá que está fedendo, que está cheirando mal, aquele que está lá precisando de ajuda, e que está lá, vai lá para o pátio do colégio, fazer o que tem sido feito. E tem gente que vive assim, consome o tempo todo isso. E quando você, a bispa já falou sobre isso, quando você lê um livro, quando você assiste algo, tem um espírito naquele lugar. E aquilo é feito uma transferência para a vida daquela pessoa. Você consegue entender? É uma transferência. Por isso que ela sempre orienta e sempre orientou nós.
Você vai ler alguma coisa, você tem que entender qual é o propósito, qual a finalidade, qual que é a carga, saber se aquela pessoa, qual foi isso, aquilo, aquele filme, aquela situação, qual é o propósito, para que tudo tem que ter um entendimento, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E o que nós vemos hoje são pessoas doentes, mais doentes, mais doentes, mais doentes, mais doentes. É uma coisa absurda. Eu fui pastor em uma igreja no interior, uma cidade de Fernandópolis, e eu lembro que naquela época só tinha um hospital. E agora tem hospitais, tem UPAs, tem não sei do que, tem não sei do que, tem não sei do que, e direto e reto, eu ouço, eu conheço uma pessoa que de lá, ela disse assim, olha, tem que ir para tal lugar, para fazer isso, fazer aquilo, porque não tem aqui, não tem especialista aqui, não tem aqui, não tem aqui. E aí, se você é da época mais antiga, você vai ver que na época, na cidade, só tinha uma Santa Casa, cidadinha pequena, e pouco era usada, porque as pessoas tinham ali, não tinha, você está conseguindo entender? Quanto mais você se envolve, quanto mais você dá aquilo que as pessoas querem, esse sistema, esse padrão, que tem lutado para emburrecer as pessoas, deixar as pessoas débeis, deixar as pessoas alienadas a esse sistema, esse padrão, que tudo em conjunto, vem lança um conteúdo, entristece, deprime as pessoas. Hoje tem um programa que se passa nas tardes, que só fala de tragédia. Eu falo, gente, como que tem gente que consegue assistir isso? Como que consegue? Você está conseguindo entender? E se está lá no ar, e é audiência, pico de audiência, porque para você fazer uma merchan num programa desse, você vai pagar 1 milhão, 2 milhões para 30 segundos, para ter 4, 5 inserções no meio de um programa desse. Tem audiência. As pessoas querem. As pessoas querem. Estão totalmente domadas. E tem gente que diz assim, eu tenho controle. Eu tenho controle. Gente, isso é a maior mentira que uma pessoa fala na vida dela. Se eu quiser parar, eu paro. Se eu quiser parar, eu paro. Eu tive um familiar, um parente, que teve problema de saúde por conta do cigarro, foi parar no hospital e quase morreu por conta do hospital. E no hospital, sendo tratado porque estava com problemas do cigarro, de tanto fumar, ele escapou, fugiu, pegou em uma gaveta de uma enfermeira um maço de cigarro e se trancou numa sala e fumou o maço inteirinho, dentro do hospital. Ele estava lá porque ele teve problema por conta do efizema pulmonar, por conta do vício do cigarro, e ele estava lá, e ele desesperado, ele entrou, saiu da sala que ele estava, soltou tudo que ele tinha preso nele, entrou, pegou numa gaveta um maço de cigarro, se trancou numa sala e fumou o maço inteiro, ao ponto dos enfermeiros terem que arrombar a porta, porque viram a fumaça saindo por debaixo da porta e acharam que estava pegando fogo, porque talvez nem tinham descoberto ele lá. Acharam que estava pegando fogo, estava saindo por debaixo. Sabe tanto que ele fumou, a fumaça saindo por debaixo da porta. E ele estava lá por causa do quê? Do cigarro. Entenda uma coisa. A palavra, ela é a coisa mais importante. Você vê que esse índice, ele, o tempo todo, ele tem trabalhado para enfraquecer as pessoas e tirar as pessoas daquilo que é a coisa mais importante, essa essência da palavra. E por isso que todas as vezes que nós vamos fazer uma oração, nós quebramos, nós repreendemos, porque muitas vezes tem um mal ali lutando para impedir, para bloquear, para blindar, para travar, para impedir. Você não vê que quando você vai ler a palavra, quando você vai orar, quando você vai assistir um programa, você não vê que às vezes tem empecilho de todo o tempo para você fazer aquilo? É ou não é?
E é uma coisa que eu sempre falo, e eu sempre falo isso, se está tão difícil assim para eu fazer isso aqui é o que eu preciso fazer agora. E é aquilo que a bispa sempre fala, agora eu vou fazer de pirraça. Então agora, para tudo. Ah, não sei do que. 30 minutos, 1 hora, eu volto. Ah, mas isso, aquilo, por que está tendo tanto ataque com isso aqui? Por quê? Por que está tendo tanto ataque? Por que está tendo tanto enfrentamento? Você está tendo tanto desafio? Porque assim, nós estamos às vésperas dos 52 dias. Nós estamos às vésperas dos 52 dias. E o que o diabo mais quer fazer com pessoas, eu já estou no ministério há alguns anos, eu vejo que essa época dos 52 dias é uma época que o diabo consegue roubar a mente de muitas pessoas saem, caem. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque não focam naquilo que está sendo direcionado, dirigido, mostrado, orientado e instruído. Porque é a coisa mais importante, porque esse é o ritual. Esse é um padrão aí fora. E para você quebrar esse padrão é extremamente nocivo. Você vê que até você que tem hábitos, você tem na tua casa, quando você está à noite, levanta da cama, no escuro, você já não sabe o caminho, você nem acende a luz, você já vai no caminho certinho, não é? Você dá 3 passos, já dá aqui 2, aí você vira aqui, aí você vai lá e acende a luz. Aí esse dia eu falei assim, caramba, eu vim no escuro, nada. A minha esposa ainda, essa manhã, ela diz assim, estava cansado, noite passada eu não tinha dormido, tinha virado a noite acordado, estava muito cansado, ontem eu dormi, eu nem vi. Ela falou assim, você viu, a Ana Clara veio aqui à noite e estava tudo apagado. Aí, o quarto dela é do lado, ela abriu a porta do quarto dela, no escuro, e veio certinho na cama, do lado da mãe dela, e veio falar com a mãe dela. Aí você fala assim, ao costume. É o ritual, um padrão, está ali, se acostumou. E para você mudar aquilo, é difícil. E você só consegue mudar, quebrar padrões, quebrar rituais, fazendo totalmente diferente aquilo que você estava fazendo. Fazendo o que você tem que fazer, diferente. E se você é aquele tipo de pessoa que lê jornal, revista, assiste tudo, e vê de tudo, e consome de tudo aí, olha, literalmente, isso não traz nenhum benefício para você. Talvez é a sua visão de dizer, olha, eu preciso ter entendimento disso, preciso ter entendimento daquilo, eu preciso saber disso, preciso saber daquilo outro, preciso saber daquilo outro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Isso não traz benefício nenhum para você. Nenhum. Você vê que pessoas, essa semana eu estou num propósito de diminuir algumas coisas da minha vida, de literalmente diminuir o fluxo de algumas coisas, e eu peguei essa semana o meu celular e fui ver algumas coisas. Semana passada eu tinha passado tantas horas vendo algumas coisas, essa semana já alguns minutos, reduzi assim praticamente 90% daquilo que eu estava. E eu consegui administrar de uma forma, porque eu sei que aquilo estava me roubando, não estava me trazendo benefício. Você está conseguindo me entender? Não estava acrescentando, estava me roubando. Eu falei, poxa, isso aqui está roubando de quem? Está roubando de quem? Hã? De quem que está roubando? De Deus. Está roubando de Deus. Eu estava tirando de Deus e dando para aquilo. Você está conseguindo entender? Eu estava tirando de Deus. Porque assim, se você tem 24 horas num dia, digamos que numa analogia aí, nós fôssemos dar 10% do nosso dia para Deus, quantas horas seria? 2 horas e 40 minutos. Mas intensa. Está conseguindo entender? Valendo. Fazendo valer. É como aqueles que gostam, né, de tomar café. Para quem sabe, para quem não sabia, né, que eu já falei várias vezes que eu não gostava de tomar café, estou forçando. Mas para quem gosta, que nem o seu Fábio aqui, senta, cruza as pernas, vai tomar um café, vamos ali, gastar aquele tempo, você ficar sem ter nada ali que te tira atenção, você está fazendo algo, está ali, está aqui. Opa, aí você para, não, eu estou aqui 100% envolvido, 2 horas e 40 minutos.
Eu estou dizendo que você daria ali 10% do teu dia. Suponhamos que você desse 10% do teu dia. Seriam 2 horas e 40 minutos intensa. E se você parar para analisar, tem gente que dá mais tempo para outras coisas do que para Deus. E ela tem recebido outras coisas, menos de quem? Menos de Deus. Por quê? Você está atraindo aquilo que você tem honrado. Você está conseguindo entender? Você atrai para a sua vida aquilo que você honra. Você atrai, você tem honrado lá o ratinho, ou sei lá quem está aí, os que estão aí fazendo esses programas. Honra eles. E você vai atrair aquilo que eles têm. O que está acontecendo lá, tudo aquilo que eles estão mostrando, tudo aquilo que está acrescentando. É o que você vai atrair para a sua vida. Você vai atrair para a sua vida. E o que você tem que atrair para a sua vida? Não é bênção, não é poder, não é vitória, não é boas novas. Você não é um portador de boas novas. Você não é aí uma pessoa que leva bênção para as pessoas. Você não é uma pessoa que vai ser abençoada, honrada por Deus, enriquecida por Deus para abençoar outras pessoas. Você não é aquele que está sendo preparado para coisas grandes, para ser usado por Deus. Você tem que se envolver com Deus. Você tem que se envolver com a palavra. Você tem que dar a Deus aquilo que Ele está requerendo de você. E o que Deus quer de você, sabe o que Deus quer de você? Sabe, não é seu dinheiro, é o seu tempo. Deus quer sua atenção. Só isso. O seu tempo. As pessoas estão doentes porque não dão a Deus o tempo que Deus precisa que elas dê a Ele. Elas estão doentes, deprimidas, entristecidas, magoadas, chateadas. Eu ainda falei com alguém esses dias, e eu disse assim, ainda assim, essa pessoa, não, mas eu estou assistindo o programa. Eu falei, você está mesmo assistindo o programa? Porque se você estivesse dando a Deus que Deus está requerendo de você, você não estaria assim. Eu falei, estou. Falei, então fala para mim, o que você ouviu no programa hoje? O que Deus falou hoje com você? Não lembro. Eu falei, não lembra? Então não foi importante. Não, é importante. Não, se não é importante, como que você não lembrou? Você não lembra as coisas importantes? Aí eu disse assim, então tá bom, pega o teu celular aí. Digita a senha aí. Não, pastor, não, isso não, é maldade. Não, é importante a senha do teu celular, você lembrou? Lembrou a senha? Você lembra a senha do banco? Você lembra disso, lembra daquilo outro, lembra daquilo outro, lembra disso? Lembro. E o programa que é a coisa importante, o alimento que te traz vida, que te dá sustância, que te dá energia, que te dá condições de viver uma vida extraordinária, você não consumiu, você não lembra. Não. Qual que é a diferença? Você está conseguindo entender? Qual que é a diferença? E aí você vê pessoas doentes, oprimidas, tristes, emocionalmente dominadas, e não conseguem se controlar, e vivem de uma forma, eu posso dizer com experiência própria, como eu disse para vocês aqui, é uma questão de decisão, uma questão de rompimento, é uma escolha, e você muda. É como se você estivesse assim, literalmente, é como a gente sempre brinca entre os pastores, né? Você vai para Rio Preto, você vai por onde? Pela Bandeirantes ou você vai pela Anhanguera? Não, eu vou pela Bandeirantes, então você vai até o final, até lá. Você vai até o final. E quando você toma uma decisão, você muda, você esquece a outra. Você está conseguindo entender? Você esquece a outra. Acabou. Não, acabou, só assim. Por quê? Porque eu estou ouvindo a palavra. E quando eu ouço a palavra, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu Eu e minha esposa, às vezes, nós somos tão chatos com as meninas, às vezes, acerca de algumas coisas, que nós falamos, e às vezes nós falamos, eu sei, pai, isso, aquilo outro. Falou, que gracinha. Ai, que menina inteligente. Não esqueceu. Mas o papai vai falar de novo. É assim e assim. Tá bom? É isso, é assim. Para não esquecer. Porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala para a gente deixar
nos umbrais das portas, na testa. Lembra disso? A Bíblia fala, a palavra. Se você olhar para o livro de Josué, você vê que a instrução que Deus deu a ele, medite dia e noite no livro da lei, para que você tenha cuidado de guardar tudo aquilo que está escrito e fazer ali conforme está escrito, é direção. Olha a vida de Josué. Olha a vida de Josué. Olha a vida de Josué. E não é ideia do que você vê hoje. Você vê hoje, tem vários recursos, como o Bispo Murilo falou na quarta-feira, vários recursos para facilitar a vida das pessoas. É para facilitar, não é para torná-las inteligentes, é diferente. São coisas distintas. Facilita, não torna a pessoa inteligente. Facilita, não torna a pessoa inteligente. Então é uma escolha. Você está conseguindo entender? Você está fazendo a escolha, está facilitando. Eu estou ficando mais burro. Eu não estou ficando inteligente. Eu não estou pensando mais. Eu não estou agindo mais. Mas vamos lá. Tem alguma inteligência artificial para a palavra? Não. Você tem que dar a Deus o que Deus quer de você. Você tem que se envolver com Ele. Deus quer a sua atenção. Deus quer a sua atenção. É só isso. É só isso que Ele quer. Sabe, Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te ouvir, Ele quer te entender, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer te ajudar. Não tem coisas que no seu dia, às vezes você fala assim, meu Deus do céu, Senhor, como que eu vou resolver isso? Não é? Às vezes a pessoa fala, né? Por que você não fala com o Senhor? Senhor, então, Jesus, olha, está acontecendo isso, o Senhor está aquilo, assim, eu estou preocupado com isso, está assim, Senhor, como que eu resolvo isso? Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra, a bispa ensina isso o tempo todo. Pede uma palavra, pede uma direção. Pede uma palavra, pede uma direção. E Deus vai te mostrar, Deus vai te dirigir. Mas não, eu vi um vídeo no YouTube, é assim, não, eu vou pesquisar no Google. O Google, não, eu vou jogar aqui na inteligência artificial. Não, eu vou buscar tal pessoa. Não, eu vou fazer network com tal pessoa, com isso, com aquilo outro. E Deus? Você fez network com Deus? Hã? Você fez o network com Deus? Você buscou a consultoria de Deus? Porque tem gente pago horrores para buscar mentores, consultores e tantas coisas por aí, o doutor tal, o especialista tal, não sei de quem tal, viaja e faz horrores. E Deus? Você tem feito isso com Ele? Você tem buscado a consultoria de Deus? Eu conheço gente que acorda todo dia, 5 horas da manhã, para assistir um cara aí que faz uma live aí, 5 horas da manhã, todos os dias, e depois que ele acaba a live, ele vai tomar um banho gelado, e ele faz não sei do que, todo dia! Todo dia. Agora pergunta para mim se esse cara está milionário. O cara da live está. Ele não. Não, mas é um plantio, pastor. É um plantio, em Deus. Está conseguindo entender? É um plantio em Deus. Se você fizer em Deus, sim. Caso contrário, não. É como ele diz aqui, o cara da live está. O cara da live está, e está motivado. Porque quanto mais o cara da live motiva outras pessoas, as pessoas vão consumindo o conteúdo dele, e ele vai enriquecendo, com certeza. Mas se não tiver o mesmo nível de comprometimento, não adianta. Você está conseguindo entender? Não adianta. É isso aqui, ó. Gaste o tempo que você precisa gastar em Deus. Invista o seu tempo em Deus, na palavra. Invista. Porque a quantidade de pessoas doentes por conta da ausência da palavra é muito grande. E talvez você já adoeceu por conta da palavra. Porque não estava na palavra. Talvez você já adoeceu. Quem aqui, sinceramente, já acordou triste, deprimido, mal? Tem algum mortal aqui, algum filho de Deus aqui que já acordou assim? Triste, deprimido, angustiado. Ai, meu Deus, que isso? Que coisa ruim é essa? E o que você faz?
eu vou tomar um remédio. Acordei mal hoje. Não é assim que as pessoas fazem? Vou tomar um remedinho. Puxa. Aí a pessoa vai lá no Google e digita assim, que remédio tomar quando você acordar, não sei do que. Pastor, é mentira. Mentira, tem uma ferramenta chamada Google Trends. Você vai pesquisar lá, ver quais são as palavras, as maiores buscas das pessoas nas redes. E você vai ver a quantidade de insanidade, de buscas que as pessoas fazem nas redes sociais. E tem gente que busca por tanta coisa, você fala, meu Deus do céu, tem. Acordei triste, deprimido, o que tomar? Ele dá lá um Gardenal para a pessoa, entendeu? Como o bispo Murilo falou quarta-feira aqui, o bispo Natan foi ao médico, levou a criança num determinado lugar, tal, o especialista estava lá, o cara olhou no celular e digitou assim, sintomas não sei do que, no Google, na frente dele. Digitou lá, é isso, tem que dar isso. É como o bispo falou, aí você dá um medicamento de um adulto para uma criança, e aí? O que acontece? Que loucura! A bispa fala isso, você vê nas faculdades, aí você passa, os caras estão bebendo, enchendo a cara, você fala, meu Deus, o que vai ser dos médicos de amanhã, Senhor? Tem misericórdia. O que vai ser? É tudo, é dipirona, não é? O cara está com dor, não sei aonde, é o dipirona. Não tem. Você vê que falta. E assim, eu não estou aqui para deixar você desesperado, mas eu quero que você esteja por Deus, pela palavra. Busque Deus com todas as suas forças, para que Ele possa literalmente suprir todas as suas necessidades. Porque Ele pode suprir todas as suas necessidades. E que você tenha paz, e que a paz do Senhor exceda todo o seu entendimento e guarde o seu coração. Guarde, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração, e com os seus olhos fechados, eu quero que você pense comigo e reflita nisso. Deus, Ele quer a sua atenção. É interessante que as pessoas têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. É interessante, né? Tem gente que tira tempo para séries. Hoje tem série para tudo, né? Tem série. Mas não tira tempo para Deus. E eu digo para você, você pode estar assistindo série cristã, o que seja, isso não é tempo com Deus. Isso te ajuda, é uma bênção para você, mas isso é um entretenimento. É um tipo de investimento, mas é um entretenimento. Deus quer um tempo com você, sem efeitos, sem trilha sonora, sem ninguém. Deus quer um tempo com você. Deus quer ouvir você. Deus quer ajudar você. Ele te criou, Ele te formou, e Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Talvez aqueles problemas, aquelas dores, aquelas situações que talvez você diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo, eu posso te ajudar. E Deus está dizendo, eu posso te ajudar. Ele está dizendo, eu posso te ajudar. Mas você não procurou a ajuda dEle, você não procurou se relacionar com Ele. Ele é o especialista. Ele é o especialista. Ele sabe como resolver. Ele sabe como te ajudar. Ele sabe como te ajudar. Ele sabe como te ajudar. Ele sabe como resolver essa situação. Ele sabe. E talvez você está dizendo, olha, não conheço alguém. Não, mas você conhece alguém que sabe disso, com alguém que isso, tem algum especialista, um profissional disso, um profissional daquilo. Não estou desmerecendo os profissionais, medicina, não é isso, não é essa a ideia, não é essa a intenção. Deus que preparou, que levantou essas pessoas.
Não é isso. O que eu estou querendo que você entenda é que tem gente que está com toda a sua força nisso e não em Deus. E Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. E hoje nós vemos um índice de pessoas frustradas, porque fizeram algo e deram tudo aquilo que aquele algo exigiu e não teve resposta e se frustrou, se fechou. E muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, sabe por quê? Porque estão frustradas com tantas coisas que viveram na vida, mas a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus por você ter perdido dinheiro nisso, a culpa não é de Deus por você ter perdido a saúde naquilo, a culpa não é de Deus por você ter perdido o teu casamento, a culpa não é de Deus por você ter tido problemas na tua saúde, a culpa não é de Deus, a culpa não é dele, não é de Deus, não tem como atribuir essa culpa a ele, até porque ele sempre esteve à disposição para nos ajudar. Sempre teve. Então eu quero que você sinceramente agora, que você diga a Ele que você vai se relacionar com Ele de forma intensa e verdadeira e profunda, porque isso vai livrar você de tantas coisas, isso vai te trazer uma paz, vai te trazer um renovo, isso vai te trazer vitalidade, energia, vida. Isso vai te trazer saúde, vai te trazer paz. Isso vai te trazer paz, vai te trazer energia, vai te dar ali direções. E você vai poder ter ali uma consultoria exclusiva, Eu vejo pessoas gastando dinheiro e não pouco, pessoas gastando 25 mil, 30 mil, 50 mil reais para ouvir um mentor, para dar a ela direções do que ela tem que fazer na vida. A Bíblia está aqui. Você tem uma consultoria exclusiva, gratuita. E essa consultoria não é com base, é um entendimento de uma pessoa que absorveu algo, não, é uma consultoria direta do Criador, daquele que pode realmente mudar o curso da sua vida, direta. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu quero que você busque a Deus e peça misericórdia a Deus, que o Senhor me perdoa. Me perdoa, meu Deus, se eu, meu Pai, busquei em lugares errados, eu dei atenção a situações erradas, eu atribuí ao Senhor, meu Deus, a responsabilidade, meu Deus, de coisas na minha vida, meu Deus, de me envolver com situações e agir, meu Deus, agir de forma errada. Deus, Ele quer se relacionar com você. E Ele está dizendo para você que você não é um erro. E Ele quer te ajudar a ver que todas essas frustrações que você já teve, viveu em todas as áreas, que talvez não frutificou, que não prosperou na sua vida, Ele está dizendo para você que não é culpa dele. E Ele quer te mostrar como resolver tudo isso, como solucionar tudo isso, como sair dessa situação de forma honrada, de forma abençoada, de forma inteligente, da melhor forma, que é por meio da palavra, não é por recursos naturais, não é forçando algo, ou criando deuses, não, é o método certo, é o módulo certo, é a maneira certa. É a maneira certa. Em
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro e peço a Tua unção sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui, todas que estão assistindo, meu Deus, essa transmissão. Senhor, eu peço essa unção, e que o Senhor possa falar profundamente aos corações, meu Deus, e ainda, meu Deus, dar, meu Deus, mais revelações a cada uma delas, meu Deus, e que elas tomem decisões e se posicionem, meu Deus, e que possam viver tudo que o Senhor tem para elas, e que sejam livres de toda doença, de toda enfermidade, de toda miséria, de toda escassez, de todo problema na família, no casamento, com os filhos, na saúde, situações que foram trazidas, meu Deus, de forma, meu Pai, tão, meu Deus, agressiva por conta das suas responsabilidades, irresponsabilidades, e que o Senhor eleve, meu Deus, e ajude cada uma delas a entender, que o Senhor ajude cada uma delas a entender, meu Deus, o quanto a Tua palavra tem o poder para mudar, e para reverter, meu Deus, todas essas situações em nome de Jesus, e que elas sejam, meu Deus, ali conduzidas, guiadas pela Tua presença, assim como eu li aqui, Senhor, em Provérbios, o Espírito do Senhor que sustenta, é o Espírito do Senhor que sustenta, é o Espírito do Senhor que sustenta, meu Deus, é o Senhor que eleva, meu Deus, é o Senhor que eleva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que restaura, é o Senhor que cura, é o Senhor que muda, é o Senhor, meu Deus, é o Senhor, é a Tua palavra, meu Pai, e que esteja claro, meu Deus, para essas pessoas, que a Tua palavra, meu Deus, que a Tua palavra é quem tem o poder, que pode mudar, que pode transformar, que pode reverter a vida dela, essa situação na vida dela, porque aquilo que ela honrar, ela vai atrair. Se ela honrar a Tua palavra, se ela honrar, meu Deus, os ensinamentos, se ela honrar, meu Deus, as direções, se ela honrar, meu Deus, ela vai ser, meu Deus, ela vai atrair para a vida dela prosperidade, paz, curas, libertações e transformações, e ela vai contar, meu Deus, testemunhos que ela nunca contou, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço essa unção sobre o Teu povo, e eu declaro um povo transformado, liberto, restaurado, em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse de libertação, diga: de quebra de padrões, de sistemas, diga: eu saio daqui liberto, abençoado, honrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.